Meu irmão, minha irmã, como vai? Que bom me encontrar contigo mais uma vez para refletir, para rezar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus nos une nesse momento, faz com que minhas palavras, usadas pela graça, cheguem até o teu coração para gerar o novo. E o novo, você sabe, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus. Quero mais uma vez agradecer a você. Tenho recebido notícias, né, de muita gente que tem ouvido esse momento, tem acompanhado, que de alguma forma tem ajudado a viver o dia, repercutido, não através de qualquer forma de sucesso, mas acima de tudo repercutido no coração de cada um, de cada uma. Obrigado. Obrigado por ter permitido, por estar permitindo que eu chegue até você com minhas reflexões, com meu jeito de enxergar, com a minha oração, com a minha leitura orante da palavra de Deus. Então sigamos para mais um dia, sigamos para mais um momento de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje é de São Mateus. Está no capítulo 19, versículos de 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois é, meu irmão, esta palavra última de Jesus no versículo 12 é uma palavra que nos instinga, nos movimenta, nos move, é uma palavra profundamente instigante. Era essa a palavra que eu queria encontrar. É uma palavra instigante. Quem puder entender, entenda. É preciso lembrar o que o homem significava na vida de uma mulher, na cultura judaica no tempo de Jesus. Uma mulher existia se estivesse vinculada a um homem. Existia socialmente. E esse poder que o homem tinha de despedir a mulher era, de certa forma, o poder de fazer com que ela deixasse de existir, torná-la invisibilizada. Portanto, Jesus não podia aceitar isso. A grande transformação proposta por Jesus é a transformação do coração que não invisibiliza pessoa alguma. Toda pessoa é sujeita do amor, é necessitada do amor e não pode simplesmente ser despedida.
Ela precisa ser acolhida, amada, valorizada. E nesse sentido, o que ele propõe é que o casamento seja compreendido como uma resposta vocacional. Que a união seja compreendida, a união entre duas pessoas seja compreendida como uma resposta vocacional. Seja assim uma resposta a um chamado de Deus. Por isso ele deixa claro que existem homens incapazes do casamento porque assim nasceram. Tem gente que não nasceu para casar. Outros, porque outros homens assim o fizeram. No tempo de Jesus estavam ali os eunucos. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Homens que escolheram não se casar para ficar mais livre para o serviço do reino. Então, quando a gente compreende casamento, matrimônio como resposta vocacional, a gente não despede. Quando a gente compreende o matrimônio como uma atitude de amor respondendo a uma vocação, a um chamado, a gente vê nele aquilo que ele carrega de mais profundo, um exercício de amor mútuo para toda a vida. Por isso a igreja coloca, inclusive, diante da gente, diante do horizonte, a possibilidade de se perguntar se de fato o matrimônio existiu. Talvez ele não tenha existido. E diante disso é possível declarar que ele foi nulo, porque ali não existia uma resposta vocacional, porque ali não existia uma clareza de propósitos, porque ali não existia uma plena liberdade e uma consciência madura para um sim consciente e perene. O matrimônio entendido como resposta vocacional, ele carrega em si o que ele tem de mais profundo, o que ele tem de mais essencial, que é a indissolubilidade, que é a procriação, que é, finalmente, um caminho a dois, em família, de santidade. Talvez essa palavra de hoje seja muito direcionada aos jovens. Muito direcionada aos jovens. Talvez ela possa ser uma pergunta ou um desejo de que surja no coração do jovem essa pergunta. Estamos na Semana da Família, na Semana Nacional da Família, estamos no mês vocacional. A pergunta: qual a minha vocação? Efetivamente, eu nasci para o matrimônio? Efetivamente, eu sou chamado por Deus ao matrimônio? É preciso ter coragem, sabe? Eu acho que fazer essa pergunta é um exercício de coragem e de liberdade. Uma profunda coragem para ouvir uma resposta honesta que talvez não seja aquela que você gostaria de ouvir. Porque o rio da vida vai levando, né? Vai levando como uma enxurrada que vai arrastando tudo. E muitas e tantas vezes o jovem é absolutamente direcionado para uma vida matrimonial à qual ele não está sendo vocacionado, à qual ele não está sendo chamado. É preciso ter coragem de perguntar: aonde o vento do Espírito, aonde ou para onde a vontade de Deus está levando o meu barco, ou quer levar o barco da minha vida? Perceber para onde esse vento está ventando, qual a direção que ele está ventando, e içar as velas do barco de forma que possam aproveitar as ondas do vento do Espírito, o sopro do vento do Espírito para singrar as ondas. Quando é assim, não tenhamos dúvida, o nome do porto é felicidade. Quando a gente se permite direcionar as velas do barco da vida para que os ventos do Espírito levem o barco na direção que ele quer, o nome do porto é felicidade. Permitamos-nos
Meus irmãos, minhas irmãs, especialmente você que é jovem, permita-se escutar a voz de Deus. Para onde Ele quer te levar. E com certeza, você alcançará a felicidade que você busca. Que assim seja. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.